Aviso: esse vídeo aborda temas que podem ser considerados como perturbadores para alguns usuários. Esses temas incluem depressão, suicídio, transtornos mentais, abuso, violência, abuso infantil e tópicos envolvendo religião. Se você se sente desconfortável com esses temas, eu recomendo não assistir esse vídeo. Por favor, cheque outros conteúdos presentes no meu canal. Sua saúde mental é muito mais importante. Depressão é algo extremamente difícil de se lidar. Não só quem sofre com isso, mas também as pessoas na sua volta. A dificuldade de se comunicar, compreender e ajudar uma pessoa depressiva cria uma espécie de barreira emocional. Essa barreira no fim faz com que a pessoa sofrendo com o transtorno acabe se afastando ainda mais de sua família e amigos. Esse afastamento várias vezes acaba se transformando em um julgamento. Muita gente acaba criando uma repulsa com pessoas sofrendo com a depressão. Esse julgamento vindo pela falta de compreensão com a dor que essas pessoas passam. Muita gente sente repulsa ao ver expressões artísticas que retratam esses sentimentos e tópicos sensíveis, criando uma narrativa falsa que elas são malucas e estão passando uma mensagem errada para os outros. Eu sinto que ninguém no YouTube conseguiu expressar essa barreira e julgamento de uma forma tão impactante quanto o Imaginedon, um canal com obras que confrontam a crença de milhares, além de expor a dor de sofrer com um distúrbio tão complicado, a dor de se sentir abandonado e sem esperanças, a dificuldade de enxergar qualquer sentido em continuar vivo em um mundo infestado de dor e sofrimento. Eu não quero tratar esse vídeo como um documentário bobo de um canal que faz vídeos só pra dar sustinho. Eu quero que vocês entrem em uma jornada comigo, cruzar esse túnel escuro e vazio. Eu quero que vocês entendam que não estamos falando sobre uma RG de terror. Estamos falando dos pensamentos e expressões de uma pessoa que passou por muita dor. Precisamos compreender o que vai ser mostrado a nós. Agora, com essa apresentação, vamos explorar a jornada de Imaginedon. Em novembro de 2016, um canal com o nome de Imaginedon foi criado no YouTube, e logo após o canal ter sido criado, uma série de vídeos perturbadores foram feitos pelo canal. Esses vídeos chamaram a atenção de alguns youtubers na gringa, como Some Ordinary Gamers, Scarefighter e o Gearisco. Porém, eu não encontrei nenhum brasileiro abordando o canal. O primeiro youtuber a fazer um vídeo sobre Imaginedon foi o Scarefighter, em dezembro de 2016. Nessa época, muitas informações que temos acesso hoje em dia sobre o canal ainda não haviam sido reveladas, o que faz o vídeo do Scarefighter ser bem básico, tratando mais como só outro canal estranho aleatório na internet. Os vídeos do Some Ordinary Gamers e o Gearisco, por serem mais recentes, já possuem um contexto maior do conteúdo presente. Porém, eu sinto que nenhum deles foi a fundo para explorar a jornada que o criador do canal passou a cada vídeo postado, o que me faz sentir que, por conta disso, muitas pessoas perderam a chance de compreender o que Imaginedon estava tentando comunicar, e é isso que eu quero tentar fazer nesse vídeo. Infelizmente, por motivos que iremos ver mais pra frente, vários vídeos upados no início do canal acabaram sendo deletados, e por mais que eles possam ser facilmente encontrados no Wayback Machine, as suas datas originais de upload foram perdidas, o que acaba dificultando em criar uma linha do tempo. Então eu vou usar a ordem que o Gearisco fez como referência. Agora que comentamos a sua origem e os youtubers que já abordaram o canal, vamos explorar os seus vídeos. O primeiro vídeo postado pelo canal tem o título de Tortura Feliz. O vídeo começa com um texto que está espelhado. Arrumando ele, nos mostra a seguinte mensagem: humanos adoram torturar uns aos outros. Eles são recompensados com felicidade e satisfação em infligir dor. Tal característica sempre foi prevalente na humanidade desde os tempos antigos. Após o texto, nós somos apresentados a uma ilustração do touro de bronze, uma máquina de tortura criada no século 6 a.C. Esse método consistia em colocar a vítima dentro de uma esfinge de bronze no formato de um touro. A esfinge tinha duas entradas, uma no dorso, onde a vítima era colocada, e outra na boca do touro. Então, após isso, a esfinge era colocada em cima de uma fogueira, na qual aos poucos aumentava a temperatura interna da esfinge, fazendo a vítima ser cozinhada viva, com seus gritos de dor sendo reproduzidos pela boca do touro. Após essa ilustração, somos apresentados a outra, dessa vez muito mais distorcida, mas acredito que ela também esteja mostrando um método de tortura, esse sendo o empalamento, método criado pelo
Sirius alguns séculos antes de Cristo. Nesse caso, a vítima era lentamente atravessada por uma estaca, essa que geralmente era introduzida pelo orifício anal ou vaginal da vítima. Para quem já leu Drácula, deve ter ao menos escutado uma vez o nome Vlad o Empalador. Esse foi o apelido dado para o Conde da Valáquia que inspirou Bram Stoker a escrever o romance. Após isso, somos apresentados a outro texto. Mas quem pode culpá-los? Afinal, o Criador também adora a tortura. Por que você acha que Deus criou o inferno? Para punir pecadores e ateístas, fazendo eles sofrerem por toda a eternidade? Por que não apenas apagar a existência deles? Por que precisa existir a necessidade de torturar essas pessoas? O vídeo claramente fala sobre a natureza humana de machucar e torturar o próximo, e como isso faz parte de nós desde o início. Porém, isso é mostrado por uma ótica muito mais pessimista, voltada contra a religião cristã, mais especificamente. O Criador apresenta um paralelo entre a nossa natureza violenta e sadística com a de Deus, que por sadismo teria criado o inferno para punir aqueles que ele julga serem merecedores do sofrimento eterno. É uma visão extremamente cínica não só da Bíblia, mas como da vida em si. Eu quero deixar bem claro aqui que isso não foi feito como uma forma de odiar a crença alheia, mas sim a expressão vinda de uma pessoa com um olhar extremamente pessimista da sua própria existência. O que esse vídeo mostra, na qual vira um padrão pro canal, é a sua visão religiosa completamente vazia e negativa, não só por conta do fundo dos textos serem pentagramas, por exemplo, como as próprias mensagens feitas pelo autor, mostrando um certo desdém por Deus, como se ele de fato acreditasse em sua existência, porém o odiando profundamente. No fim, eu acho um vídeo bem interessante por abordar uma perspectiva muito diferente sobre a constante violência propagada por nós mesmos. Eu acho que enxergar isso como um reflexo do nosso Criador é sim uma visão válida, porém uma que eu pessoalmente não concordo. O segundo vídeo tem o título de Reprodução, e diferente do anterior, ele possui uma descrição, essa sendo abuso infantil em todo lugar. A princípio, essa descrição parece ser meio ed e de mau gosto, mas ela vai fazer muito sentido agora. O vídeo começa com um bebê com uma coloração completamente distorcida, girando a sua cabeça em 360 graus. A identidade visual agressiva, com um forte uso de saturação e cores fortes, ajuda muito nesse sentimento de dor e agonia que Madnedon passa nos vídeos. A cabeça do bebê então para de girar e passa a nos encarar. Após isso, outro texto aparece dizendo o seguinte: aqueles que são violentos e maliciosos, aqueles que são mentalmente instáveis, parem de se reproduzir. Vocês só irão causar dor e sofrimento desnecessário. Não seja egoísta, considere o seu vazio futuro da sua vida. Eu acho que agora vocês entenderam a descrição, né? O abuso colocado na descrição se refere ao possível sentimento que pode ser causado para a criança após ser colocada no mundo por pais, digamos que inaptos. Eu interpreto que o Criador quer passar a mensagem para aqueles que cresceram em um ambiente violento e passaram a tratar isso como natural, assim no futuro tendo filhos e repetindo esse ciclo de violência com eles, potencialmente acarretando nesses mesmos filhos seguindo os exatos passos. Não é uma mensagem que eu pessoalmente discordo. Se você procura ter uma criança, você ao menos tem que ser psicologicamente saudável ou ter tratado seus traumas de infância para que eles não se repitam em outro ser humano. É uma mensagem ríspida, porém que faz bastante sentido. Nós não temos o direito de transmitir a nossa dor para outros seres humanos, especialmente quando eles, assim como você, nunca pediram para nascer em primeiro lugar. O próximo vídeo tem o nome de Salve Jesus, e é de longe um dos mais populares do canal. Assim como o anterior, ele também tem uma descrição, essa que diz o seguinte: prove para mim que você é o Salvador. O vídeo começa com uma imagem de Jesus Cristo enquanto toca uma música gospel no fundo. O vídeo continua assim por alguns segundos, até que a imagem de Jesus passa a ficar distorcida. Seus olhos são trocados por buracos grandes e fundos, enquanto a música é trocada por uma track de Silent Hill 1. Depois de alguns segundos, a imagem se distorce ainda mais. Agora a cabeça de Jesus começava a girar da mesma forma que aconteceu com o bebê no vídeo anterior. Podemos ouvir gritos de fundo agora, enquanto a música do começo é tocada ao contrário. Após isso, um texto aparece dizendo: você gosta de ajudar os outros? Você gosta de rezar pelos outros? Então que tal ajudar e rezar por aqueles que estão sofrendo no inferno? Eles são os que mais precisam. Eles realmente merecem a inimaginável dor eterna. Mas se você quer parar o sofrimento deles, terá que se opor a Deus. Ele não vai apagar o inferno, não importa o quanto pedirmos. Eu interpreto esse vídeo como uma indagação diante da moralidade daqueles que acreditam em Deus. Você simpatiza e sente pena daqueles que foram julgados a sofrer pela eternidade no inferno, ou pensa que eles merecem o castigo? O vídeo também pode ser uma representação da visão distorcida do Criador diante da religião, assim como foi abordado antes. Porém, eu sinto que as perguntas mostradas no texto parecem mais como uma forma de trazer um debate em relação à nossa empatia e o quão seletiva ela é no fim. Querendo ou não, a nossa crença altera a nossa percepção de empatia com o próximo, podendo nos
fazer tratar pessoas com outras crenças de forma diferente. Até o pensamento de você ser salvo no fim e os outros não, já é uma forma como a nossa empatia e moral é alterada por conta da religião. Porém, isso não é necessariamente ruim, pois todas as diferentes crenças presentes na sociedade vão ser tratadas como as únicas verdadeiras pelos seus fiéis. Assim como eu também não penso que o vídeo tenha sido feito para julgar quem é cristão ou católico unicamente por sua crença. Eu penso que foi um questionamento genuíno feito para todos, com o visual perturbador sendo uma forma de chocar o público e fazer ele pensar na sua própria concepção de moral. O criador não está afirmando que você acha certo isso acontecer, ele está perguntando o que acha sobre a sua própria moralidade. Você acha isso correto ou acha cruel? É uma pergunta válida, especialmente se considerar o quanto gostamos de julgar o próximo se baseando na própria moralidade individual. O próximo vídeo tem o título de Urgente. Esse é um bem diferente dos outros que exploramos, pois é a primeira vez que vemos Imaginedon quebrar o personagem, por assim dizer. O vídeo inteiro consiste em textos, então para facilitar a compreensão de todos eu vou resumir o que foi dito neles. O criador explica que os seus vídeos estavam sendo denunciados em massa, provavelmente isso é devido ao vídeo do Scarefighter que já havia sido upado nessa época, o que acabou chamando a atenção de um monte de gente, incluindo alguns que não entenderam a proposta do projeto e passaram a tratar os vídeos como algo malicioso. O criador comenta sobre um dos vídeos que acabou sendo removido por essas denúncias, esse vídeo tendo o título de O Prazer do Assassinato. Eu não consegui encontrar esse vídeo, porém o criador explica que ele fez com uma proposta mais experimental e que não tinha uma mensagem. Ele também afirma que não havia gostado do resultado dele de qualquer forma. Ele explica que por conta disso outros vídeos dele também corriam o risco de serem deletados. Até o seu canal como um todo estava correndo esse risco. O criador comenta que já sabia o quão hostil a comunidade da plataforma poderia ser, usando de exemplo o programa que existia na época, o YouTube Heroes, que permitia os usuários darem flags em massa nos vídeos. Olhando hoje em dia, isso realmente foi uma decisão bem estúpida do YouTube. Os usuários têm todo o direito de denunciar algo que eles se sentiram ofendidos, porém a plataforma é a única que deve dar a decisão final com base nos seus termos de usuário. O criador também comentou sobre a sua relação com pessoas de outra religião, especialmente com cristãos. Ele disse que tem o mais profundo respeito com aqueles que ajudam o próximo com compaixão e carinho. Por mais que ele pessoalmente tenha suas dúvidas e discordâncias com Deus, ele respeita a escolha de todos. Eu pessoalmente aplaudo ele por expressar a sua visão da situação. Ele explicou tudo com clareza e deixou bem claro que respeita todos que acreditam em alguma religião. Isso só mostra como seus vídeos são na verdade formas de reflexão e indagação sobre o conceito de Deus e ser humano, ao invés de ser uma afronta e ofensa àqueles que acreditam em Deus. Assim como eu também não julgo a reação ríspida de vários usuários. Preconceito religioso é algo que existe na nossa sociedade e nunca dá pra saber se a pessoa do outro lado da tela não é preconceituosa de fato. Por isso que a decisão do criador de deixar bem claro as suas intenções é extremamente respeitável e correta. O criador comenta sobre como existem várias crianças nesse grupo de usuários dando flags e que elas claramente não entendem as indagações dos vídeos, muito menos possuem a capacidade de compreender. Ele aponta como exemplo um vídeo que ele fez na qual era uma mensagem contra o abuso de animais, porém muitas crianças acharam que o vídeo estava sendo feito a favor disso. Infelizmente isso é algo que acontece com muita frequência no YouTube. Eu mesmo já passei por isso em uma escala menor. Crianças por várias vezes não entendem a proposta de um vídeo e acabam por reagir de uma forma agressiva. Eu sempre fui da opinião que o YouTube tinha que restringir o acesso à plataforma por crianças com menos de 14 anos. Isso ajudaria muito os criadores de conteúdo não passarem por esse tipo de dor de cabeça. Além de, claro, os pais também monitorarem o que os seus filhos andam vendo na internet. Não digo proibir a criança, mas sim vigiar e guiar ela para uma navegação segura. Isso não só impede esse tipo de coisa acontecer, como também impede elas de acharem algum conteúdo realmente chocante que pode traumatizá-las, já que infelizmente isso não é uma coisa fora do normal de acontecer por aqui. O criador também comenta que entende como seus vídeos de fato possuem um visual chocante e violento, e sabe o que vai contra os termos de serviço. Por isso, muito do que é mostrado nos vídeos é censurado por ele mesmo, mas mesmo assim ainda procura mostrar o que pode para passar o conceito do vídeo. Mais uma vez, ele não está ferindo os termos de serviço, já que a violência apresentada nos vídeos não é explícita, assim como o YouTube não censura tópicos mais pesados, tirando alguns óbvios exemplos que de fato não podem ser comentados na plataforma. O criador também comenta sobre a questão do pentagrama presente nos vídeos. Ele explica que na verdade foi um símbolo criado por ele, consistindo em um pentagrama inverso significando o inferno, enquanto o pentagrama menor localizado no meio simboliza a esperança, juntando no termo esperança no inferno. Eu posso
posso garantir que esse termo vai fazer ainda mais sentido futuramente, então eu peço que guardem ele na memória. Ele também aproveita para comentar sobre as acusações feitas por alguns usuários, que diziam que o criador estava incentivando as pessoas a tirarem suas próprias vidas, assim as condenando ao inferno. Ele explica que nunca teve essa intenção, além de comentar como as pessoas acabam fazendo isso para escapar do seu próprio sofrimento, terminando o argumento com uma indagação: que tipo de Deus decide torturar ainda mais essas pessoas, condenando elas para o inferno? Mais uma vez, isso é um ponto de vista pessoal, e eu concordo com o que o criador comenta. Não acho que Deus iria considerar o sofrimento passado por uma pessoa que acabou de uma forma desesperada, tirando a sua própria vida para poder se libertar dessa dor insuportável. Na minha opinião, seria um sadismo inimaginável, especialmente tratando-se de um ser que compreende nossos sentimentos melhor do que tudo. Assim como eu nem preciso dizer o quão irresponsável e desumano é o ato de condenar alguém ao inferno por conta da pessoa ter o desejo de tirar a sua vida. Primeiro que você não é ninguém para julgar isso, você não tem esse poder, você é um mortal que, assim como todos nós, vai morrer um dia dentro de um caixão virando comida de verme. Segundo que você não tá ajudando ninguém com isso, muito pelo contrário, você tá incentivando a pessoa a cometer o ato, pois ela não só tem que lidar com uma dor que vocês nem conseguem imaginar e nem querem, como agora ela começa a pensar que está sozinha, que ninguém realmente se importa. O verdadeiro monstro nessa situação não é o Imaginedon, mas sim quem comentou isso em primeiro lugar, porque para você falar isso sobre alguém prestes a tirar a própria vida, me desculpe, mas você já morreu por dentro. O criador então comenta sobre o falecimento da sua avó por conta de um câncer nos seus olhos, que acabou se alastrando após todas as tentativas de tratamento terem fracassado. Eu não quero comentar em detalhes sobre isso, pois eu sinto que estar dramatizando a morte de um ente querido dele, e não é isso que eu quero fazer. Porém, é compreensível a visão dele em relação a Deus e o conceito de sofrimento, a dificuldade de perceber como você não pode ajudar alguém que ama passando por tanta dor. Isso no fim só faz os comentários que ele teve que ler serem ainda mais monstruosos. Pessoas que pregam por empatia, mas acabam sendo as primeiras a não pensar duas vezes em atacar onde mais dói numa pessoa. Por fim, o criador agradece o ScareTeater por divulgar o conteúdo dele e também todos os usuários que mandaram comentários de apoio e incentivo. Acho que esse vídeo é a melhor prova de que as pessoas têm uma certa ignorância quando se trata em aceitar a arte. Elas interpretam a superfície, o visual, sendo uma extensão da mente do artista, que ele realmente acredita naquilo, mas nunca procura entender o porquê dele estar mostrando aquilo em primeiro lugar. Ignoram as indagações feitas por ele, as suas provocações e reflexões. No fim, preferem ficar na ignorância de acreditar que a pessoa por trás daquela obra é cruel, ao invés de se esforçar em entender como o artista no fim quer que você pense sobre a crueldade sendo apresentada, o que você sente vendo isso, o que você pensa sobre o conceito. Mas eu tô pulando muito pra frente. Vamos deixar essa reflexão mais pro final do vídeo. O próximo vídeo tem o título de A Tartaruga e o Pato. Esse vídeo tendo o objetivo de ser um experimento social. O texto de início explica muito bem. Que tal fazermos um pequeno experimento? Esse é um velho experimento que eu costumava fazer online com pessoas aleatórias. Eu chamo ele de A Tartaruga e o Pato. Primeiro eu quero que vocês assistam esse clipe de uma tartaruga mastigando as pernas de um pato, tentando o devorar. Não tenham medo, o clipe não tem gore. Então vemos o clipe de uma pessoa andando no que parece ser um parque, enquanto percebe uma tartaruga atacando um pato, mastigando as pernas dele. Após o clipe, outra mensagem de texto aparece. A seção de comentários do vídeo original sempre foi interessante para minha pesquisa sobre psicologia humana. Existem várias opiniões diferentes sobre o que fazer com esses animais. Aqui, dê uma olhada em algumas delas. Então somos apresentados a alguns comentários mostrando opiniões bem diferentes. Alguns xingam quem gravou o vídeo por não ter ido salvar o pato, outros já acreditam que isso faz parte da natureza e que os animais estão apenas seguindo seu instinto de sobrevivência, apontando também a hipocrisia das pessoas que se importavam com o pato unicamente por ele ser fofo, pois se ele fosse trocado por um peixe, ninguém ia reclamar, e outros por algum motivo amavam ver animais fofos morrerem. O criador então conclui o experimento perguntando o que você faria nessa situação, já que predadores geralmente pegam a sua caça de forma rápida e indolor. Porém, nesse vídeo a tartaruga lentamente mastigou as pernas do pato por 6 minutos, a indagação sendo como você iria reagir ao ver outra forma de vida em sofrimento. Essa pergunta é um reflexo bem interessante da nossa moralidade. Os próprios comentários já refletem nisso, mostrando como as pessoas reagem ao presenciar o sofrimento de outra pessoa, ou nesse caso, outro animal. Alguns acreditam que não tem nada que possa ser feito, enquanto outros iriam tentar livrar o animal da dor. Eu direciono essa pergunta a vocês. O que vocês fariam nessa situação? Deixem nos comentários
comentários que eu irei ler um por um. Eu pessoalmente sinto que existem coisas que vão além do nosso controle. É igual ver no jornal alguém tendo a vida tirada por outra pessoa. Você sente aquela dor no peito? Você queria ajudar? Você quer um mundo onde esse tipo de injustiça não acontece e ninguém sofre por conta disso. Porém, você sabe que é só um em bilhões de pessoas habitando esse planeta. Nosso poder em relação ao que existe na nossa volta é muito limitado. Eu sei que isso frustra vocês que estão assistindo, assim como me frustra também. O próximo vídeo tem o título de A Família de uma Criança e é o mais popular do canal, assim como pessoalmente considero o mais pesado dele também. Então, mais uma vez, eu peço que se retire do vídeo se qualquer um desses tópicos seja um gatilho pra você. A descrição dele é a seguinte: não deveria existir uma licença para poder ter filhos, isso iria aliviar o sofrimento desse mundo. O vídeo começa mostrando que parece ser um desenho de criança, representando uma família feliz, enquanto a música Se Você Está Feliz Bate Palma toca de fundo. Porém, após um certo tempo, o rosto dos pais se distorce, o rosto das crianças muda de um sorriso para uma feição de tristeza. Então uma borracha apaga os pais do desenho, fazendo as crianças serem felizes de novo. Porém, após alguns segundos, os pais retornam com o rosto distorcido e as crianças mais uma vez ficam tristes. A essa altura, a música no fundo está quase irreconhecível pela distorção. Então é mostrada uma cena bem pesada que eu vou censurar. Mesmo com os dois avisos, eu sinto que isso é muito pesado para mostrar sem uma censura, já que envolve violência e abuso infantil. Lógico que é um desenho, mas continua sendo uma representação desses atos. Após isso, somos apresentados a outra cena mostrando aqueles rostos distorcidos engolindo uma criança, com um desenho de Jesus assistindo isso acontecer, dando as costas para a criança enquanto ela grita sendo engolida pelos rostos. Após isso, temos a imagem de um bebê na qual também se distorce. Após alguns segundos, então, um texto aparece: esses pequeninos, inocentes espaços vazios. Infelizmente, todas as formas de vida estão destinadas a sofrer neste mundo. Em breve, tais sorrisos serão manchados com sangue. Não podemos mudar isso. Eu sinto que esse vídeo é uma continuação do que foi visto nos dois primeiros vídeos do canal, já que ele envolve a visão do criador, enxergando Deus como um ser sádico que vira as costas de propósito para o sofrimento humano, nesse caso até as crianças, assim como também um debate sobre como algumas pessoas não podiam ter filhos por serem mentalmente instáveis, propondo a ideia de precisar ter a posse de uma licença para poder ser pai ou mãe. Porém, eu acho que ainda existe um terceiro ponto mais implícito no vídeo, esse sendo mais uma vez sobre a nossa moralidade e o limitado impacto que temos para mudar as coisas. A frase "não podemos mudar isso" é uma indagação feita para todos nós. Frequentemente vemos crianças sendo abusadas tanto fisicamente quanto psicologicamente. Não só isso, como também vemos várias pessoas apoiando isso, alegando que criança tem que apanhar mesmo para aprender a virar gente. Isso só me faz pensar como realmente não temos o poder de mudar o nosso ambiente, não tem como quebrar esse ciclo de violência, pois outros continuarão a propagar ele. Será que Deus é sádico por nos dar as costas, ou nós somos tão cruéis ao ponto que nem ele pode mudar isso? Diferente do criador do vídeo, eu acredito que grande parte seja a nossa responsabilidade. Mesmo que Deus em teoria possa acabar o nosso sofrimento, nós mesmos criamos ele em primeiro lugar. E pior, propagamos ele para outras pessoas. Talvez não seja isso que o criador queria necessariamente passar, mas mesmo assim respeito ele por abrir uma reflexão tão importante. O próximo vídeo tem o título de Qual Você Salva? Um ente querido ou 100 estranhos? Essa é a descrição dele. Um experimento simples. Diga sua resposta nos comentários. Se puder, elabore a sua resposta no comentário. Eu gosto de ler comentários grandes. Outro experimento social. De um lado você tem um botão na qual ao apertar, sacrifica um ente querido seu. Porém você salva 100 pessoas estranhas. Do outro lado também há um botão, na qual quando é apertado, sacrifica 100 pessoas estranhas, porém o seu ente querido é salvo. Esse experimento é bem parecido com o famoso dilema do trem, que vários de vocês com certeza devem se lembrar de alguma aula de filosofia ou sociologia, onde temos um trem cujos freios pararam de funcionar. Mais à frente dos trilhos há um grupo de 5 pessoas presas nele. Na sua frente há uma alavanca, que quando puxada consegue mudar a direção do trilho, salvando as 5 pessoas, porém sacrificando a vida de uma outra pessoa que também estava presa na direção que você moveu o trilho. O experimento feito por Imaginedon é bem semelhante, porém ao invés de serem todos compostos por pessoas estranhas, a vida de um ente querido seu estaria em jogo. É um teste muito interessante, pois debate a nossa questão do afeto emocional. Por um lado,
lado, nós amamos o ente querido e não queremos ver ele morrer, mas por outro, aquelas 100 pessoas também possuem entes queridos. Seria cruel priorizar só o seu ego nessa situação. Por um lado, você pode nunca se perdoar por ter deixado um ente seu morrer, por outro, o seu ente pode nunca mais te olhar da mesma forma depois de deixar 100 pessoas morrerem. No fim, tanto esse teste como o teste da tartaruga e o pato são feitos com o propósito de confrontar o nosso egoísmo. No caso do pato, ele seria salvo por ser fofo. Nesse caso, você salvaria o seu ente querido unicamente por ser o seu ente querido, abrindo mão de uma centena de vidas por puro ego. É claro que isso não tira o fato de ser uma escolha extremamente difícil, afinal estamos decidindo quem merece viver e morrer, ironicamente da mesma forma que Deus faz em teoria. Eu acho que esse teste prova que mesmo que existe a chance de compartilharmos o mesmo sadismo dele, como Imagine-Don defende, assim como Deus, escolher quem vive e quem morre seria uma decisão horrível para nós fazermos. No fim, uma situação dessas ultrapassa a nossa própria concepção de moralidade. O próximo vídeo tem o título de Alguns comentários interessantes na internet. Essa é a sua descrição. Pegue um vídeo popular aleatório ou discussão online. Sempre existe conflito nos comentários, mas por quê? E o que exatamente é cringe na sua opinião? Eu sei que hoje em dia o termo cringe tá mais pra uma palavra irônica, usada pra zoar quem usa ela de forma séria, mas ela faz bastante sentido nesse vídeo. Resumindo os textos apresentados no vídeo, o criador comenta como os comentários no YouTube são extremistas. Ele usa de exemplo um vídeo feito por um criador de conteúdo muito popular na gringa lá por volta de 2016. No vídeo ele entregava ovos para uma mulher e falava como o dia dele havia sido tão bom. No geral é um vídeo bem inocente com uma energia super positiva, algo que por algum motivo a internet sempre desprezou, pois após isso o criador do vídeo resolve mostrar alguns comentários e digamos que eles são no mínimo rudes, enquanto outros apreciam a positividade do youtuber, claramente mostrando compaixão. O criador então termina argumentando como o fato de você ser um anônimo na internet te dá o poder de falar o que quiser sem sofrer algum tipo de consequência. Então ele termina perguntando o porquê das pessoas sentirem essa necessidade de criar conflito com tudo, até nas coisas mais inocentes e positivas. Eu penso que isso vem pela falta de empatia que muitas pessoas acabam tendo, como elas enxergam tudo sendo só um amontoado de pixels numa tela, acabam por se sentirem poderosos para falar qualquer coisa, pois sabem que nada vai acontecer. Infelizmente esse tipo de gente não existe só na internet, eles fazem a mesma coisa na vida real também, porém com uma frequência muito menor, pois existe a chance de serem repreendidos por seus atos. Isso no fim é bem triste, são pessoas que não têm empatia alguma pelo próximo e o mínimo de controle apresentado por eles não vem pelo motivo de magoar alguém, mas de serem punidos por isso. É um narcisismo gigantesco e nojento. Como vocês podem ter reparado, os vídeos do canal passaram a mudar o seu tom com o passar dos uploads. O visual mais violento e desconfortável foi virando aos poucos mais acolhedor. As indagações sobre religião e moralidade humana, feitas de uma forma mais agressiva e confrontante, foram trocadas por experimentos sociais, baseados em questões éticas. O que de início era uma amostra agressiva do sofrimento de vários, se transformou em um espaço para debates sobre diferentes tópicos. Isso claramente mostra como Imagine-Don não tinha o propósito de insultar e demonizar pessoas religiosas, mas sim promover diferentes debates e reflexões sobre esses temas. Não é para você concordar com o que o criador apresenta em seus vídeos, é para você compreender o ponto dele, refletir e rebater a sua visão. Eu achei um excelente projeto artístico focado em explorar a nossa moralidade individual e como ela é afetada pelo nosso ambiente. Porém, aqui é onde eu sinto que preciso separar a série de uploads do criador, pois a partir de agora os seus vídeos acabam tendo uma mudança brusca de direção. Não só os tópicos, como a abordagem do criador acaba sendo bem diferente. É como se estivéssemos na metade do túnel, na sua parte mais escura, onde a luz do começo e do fim estão completamente apagadas. Agora iremos explorar mais sobre a pessoa por trás de Imagine-Don.
primeiro vídeo dessa nova leva tem o título de Insanidade, e diferente dos outros, ele não possui descrição. O vídeo começa com alguém na qual eu presumo ser uma representação do próprio criador do vídeo, verificando se tudo na sua casa está desligado e trancado. Ele checa as portas, as luzes, as janelas e o roteador, até que ele pergunta a si mesmo se ele trancou as portas, algo que vimos no início do vídeo. Após isso, nós vemos a imagem de uma parede, com o personagem afirmando que tem alguma coisa ali e que quer matar ele, porém não existe nada ali, com o próprio personagem se questionando isso. Ele então percebe que pode estar alucinando de novo, perguntando em qual lado está a realidade. Ele então se apresenta como Lithiel e que esses são seus amigos, mostrando uma imagem de uma cabeça com várias faces. Esse nome, Lithiel, me chamou bastante atenção a princípio. Não posso afirmar se isso foi de fato proposital, mas ele remete bastante ao nome Samael, dado ao que é conhecido pela tradição judaica como o Anjo da Morte. Novamente, não posso afirmar com certeza se o criador quis fazer referência ao Anjo da Morte, porém é uma semelhança interessante que eu notei. Após isso, o personagem aponta que esse, na verdade, não é o nome dele, e que existem outras vozes na sua cabeça, tentando tomar o controle do seu corpo. Eu acho que está bem claro o que isso significa. O personagem em questão sofre de esquizofrenia. As várias faces na imagem anterior simbolizam as várias vozes que ele constantemente escuta. Estamos presenciando um episódio de esquizofrenia do personagem. Após isso, somos apresentados a uma imagem que mostra a cadeia alimentar dos animais, com o personagem afirmando que todos os seres vivos têm o propósito de dar e receber sofrimento, com a vida sendo apenas um mecanismo feito para consumir energia. Ele se pergunta então o porquê desses organismos continuar esse ciclo. Seria porque foram programados com esse propósito? A seguir, ele indaga sobre o que de fato nós somos, como se fôssemos uma espécie de consciência presa nesse mecanismo que é a cadeia alimentar. Será que temos livre-arbítrio? Pois todos os nossos sentimentos e decisões são controlados por reações químicas do nosso cérebro. Nós nem controlamos os nossos batimentos cardíacos, ou nossos hormônios, ou impulsos elétricos. Se estamos deprimidos, não conseguimos fazer o cérebro liberar hormônios da felicidade, com a conclusão final do criador sendo que a morte é inevitável, e que nada disso de fato importa. A vida não tem importância. Mas por que ele continua pensando nisso? São tantas perguntas e todas elas só levam a mais pensamentos nihilistas. Nessas horas percebemos como a ignorância é uma bênção, porém já é tarde demais. O personagem termina o vídeo falando que o motivo desses vídeos existirem talvez seja para manter o resto de sanidade presente nele. Notaram como o tom e direção dos vídeos mudou drasticamente? O que antes eram projetos artísticos com o propósito de confrontar nossas crenças e moral, ou experimentos sociais que promoviam o debate sobre o nosso poder de escolha e o que nos levava a falar e agir de tal forma, se transformou em algo como se fosse um desabafo. Esse personagem não parecia ser um artifício para debater as ideias do projeto, mas sim os verdadeiros pensamentos de Imaginaton, as suas angústias em relação à vida e o conceito do sofrimento. Note como nos vídeos anteriores as indagações e experimentos eram sempre voltados para quem estava assistindo. Ele queria que nós fizéssemos parte do projeto e desse o nosso próprio ponto de vista sobre os tópicos. Porém agora é como se todas as perguntas feitas por Imaginaton fossem para ele mesmo. É como se ele estivesse perguntando a si mesmo o propósito da vida, o porquê desse ciclo de sofrimento existir, todas essas perguntas ecoando na sua cabeça, porém sempre tendo as mesmas respostas vazias. O tópico das alucinações e vozes na cabeça não parecem ser pontos de reflexão, mas sim coisas que o criador passa no seu dia a dia. É como se finalmente estivéssemos compreendendo o porquê de Imaginaton focar tanto nessas questões. Isso vai além de um projeto artístico. Nós estamos acompanhando a experiência de alguém com a dor gerada por transtornos mentais. O próximo vídeo é onde temos um grande choque de realidade. O título dele é As Aventuras do Câncer. Parece um nome meio bobo, até você ler a descrição. Talvez eu tenha câncer. Nunca me senti tão angustiado. O vídeo começa como uma espécie de história, onde somos apresentados a um câncer que, diferente das outras células, não quer ter o mesmo destino de morrer quando seu propósito for concluído. Ele não é uma máquina, nem uma ferramenta que se joga fora após seu uso. Ele queria continuar vivendo, livre das amarras do nosso DNA. Ele queria ser único, um organismo próprio. Ele não quer morrer, muito menos se importa com o que vai acontecer com o corpo. Ele quer continuar a vida, pois a sua sobrevivência é mais importante que a do corpo. Formas de vida possuem o instinto de continuarem vivendo, não importa o que aconteça, pois tememos a morte. É assim que somos. Então o criador comenta sobre os seus últimos dias.
na qual explicam muito bem o motivo dele ter feito essa história. Ele fala que notou um caroço na sua garganta e que estava preocupado com seus sintomas. Após ir em um médico e realizar uma endoscopia, os resultados foram preocupantes. Existia uma grande possibilidade de ser um câncer. Ele ainda ia fazer uma biópsia e os resultados dela estariam disponíveis só após uma semana. Ele acha engraçado, pois sempre teve o desejo de tirar a sua própria vida, porém nunca havia tentado por alegar ser um covarde, mas que essa possibilidade de câncer talvez fosse finalmente o empurrão necessário para cometer o ato. Ele comenta como a sua bisavó faleceu pelo câncer e que foi lento e agonizante e não queria ter o mesmo destino. Ele comenta sobre como um tratamento seria extremamente caro e que no fim só considerava isso como seleção natural. Aqueles que podem pagar por um tratamento vão viver, enquanto aqueles que não têm condições vão morrer. Ele diz como desde quando era uma criança sempre teve o sonho de tornar o mundo um lugar melhor para viver. Talvez isso fosse o que o motivava a seguir em frente, mas que agora isso era um sonho infantil, um propósito que nunca iria alcançar. Ele termina então pedindo recomendações de lugares onde a eutanásia de pessoas é autorizada, pois ele não quer morrer sofrendo. Tem muita coisa pra digerir no vídeo. Sinto que nenhum de nós vai conseguir entender a angústia que ele passou. Perder alguém próximo de você pela mesma doença que está te afetando agora, a mesma dor que ele tanto comentou em seus vídeos agora estava sendo aplicada nele, tudo chegando ao ponto de servir como uma motivação para deixar de viver. A exaustão mental que você tem que ter para chegar nessa conclusão vai além do que a gente pode imaginar. Isso faz a história no começo do vídeo ser ainda mais triste, pois ela representa o que Medinedon estava de fato pensando naquele momento. Nós temos a vida inteira passando por dor e sofrimento, para no fim a nossa única certeza ser a própria morte. É o nosso único destino e propósito. Enquanto assistia os vídeos, só conseguia pensar nos comentários feitos sobre ele anteriormente, e me deu um nó no estômago. Imagina estar sozinho, passando por tanta dor, enquanto um monte de gente que nem te conhece faz questão de aumentar ela. Isso só me faz pensar como talvez Deus não seja ruim, caso ele exista. Talvez essa ideia sádica e cruel em volta dele tenha sido criado pelas pessoas. Afinal, não podemos confirmar se Deus é real, mas temos certeza absoluta do quão cruel e sádico as pessoas podem ser, pois presenciamos isso todos os dias. Os próximos 2 vídeos são meio difíceis de decidir onde se encaixam cronologicamente, já que o Gear Risco colocou eles como os 2 últimos uploads. Porém, após assistir eles, eu sinto que eles foram upados antes do vídeo final, especialmente por serem continuações dos pensamentos negativos de Medinedon, além de algumas falas dele serem conectadas com o que vimos no vídeo anterior. Então vamos falar deles primeiro. O próximo vídeo tem o título de Seleção Natural. Aqui o criador comenta como na nossa sociedade uma parcela de pessoas já nasce com um talento natural para alguma área, com isso podendo ser observado desde a escola, onde algumas crianças, mesmo se dedicando e estudando muito para uma matéria, ainda acabavam sendo reprovadas, enquanto outras pareciam já ter uma facilidade para entender as mesmas matérias, como se elas já tivessem nascido sendo mais inteligentes comparado com as outras. Essas crianças mais inteligentes acabam crescendo e conseguindo ter uma vida profissional muito mais segura, com várias graduações e ofertas de emprego, enquanto aquelas menos inteligentes vão passar dificuldades em conseguir um emprego. O criador continua o argumento afirmando que é necessário ter um bom cérebro para ter sucesso na vida, enquanto aqueles com um cérebro pobre, por assim dizer, sempre irão tomar decisões ruins nela. Mesmo com um cérebro bom, por conta dos organismos neste mundo serem tão frágeis, até mesmo aqueles com um bom cérebro podem sofrer com transtornos e outros acidentes que os faria se tornar estúpidos, entre aspas. E se não for por conta disso, a idade também vai contribuir para o seu cérebro piorar, pois ele acaba se deteriorando ao longo do tempo, tanto que é por isso que muitas pessoas desenvolvem doenças como demência e Alzheimer quando chegam na terceira idade. O criador então comenta como ele também costumava ter um bom cérebro, sendo um estudante de universidade, porém os seus transtornos mentais acabaram piorando ao longo do tempo. Eu luto contra coisas que nem sequer existem, alucinações, pesadelos mórbidos. Ele diz fazer o máximo possível para manter a sua sanidade. Ele teme perder o talento e inteligência que ainda possui. Por isso, ele acredita que aqueles que não conseguem contribuir para a sociedade deveriam se retirar dela. Eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Ele comenta como já considerou tirar sua própria vida, porém as pessoas perto dele acabam o forçando a continuar vivo, mesmo que isso faça ele continuar fracassando por conta das suas dificuldades. O criador termina comentando como a
vida não vale a pena. Todas as experiências dele o fizeram acreditar que a existência é um inferno, constantemente sendo assombrado por alucinações. Qual é o sentido de permanecer vivo se você vai morrer uma hora? Mas mesmo se ele tentasse tirar sua própria vida, existia a chance de dar errado, e a tortura continuaria no hospital. Novamente aprendemos mais sobre a pessoa por trás de Imagine-Don e suas crenças. A tal seleção natural não era um debate moral, mas uma expressão do que ele realmente sentia. Eu pessoalmente não consigo concordar com isso. Ninguém nasce com um talento nato nesse mundo. Nascemos com aptidões, essas que são desenvolvidas com o tempo. A facilidade de uma pessoa pode ser a sua dificuldade e vice-versa. Afinal, o ambiente na nossa volta nos faz o que somos, incluindo o que queremos ser. Mas de qualquer forma, eu entendo a angústia dele, porque eu pessoalmente penso dessa forma. É difícil descrever em palavras como é sentir que tem algo de errado dentro de si. É como se o seu cérebro fosse defeituoso, tem um transtorno mental que o faz ter mais dificuldade de performar tarefas que outros fazem com facilidade. É como se você fosse inferior a quem está na sua volta, que você está preso no tempo. Enquanto seus amigos seguem em frente tendo sucesso na vida, você se sente preso. O que você faz, suas aptidões, é como se tudo fosse inútil. Você se sente como um fantasma assistindo a vida de todos continuar. Você só quer deixar de existir, virar o nada, sumir da memória de tudo e todos. O que Imagine-Don passou é algo que eu e vários outros também passaram. É uma dor bem difícil de lidar. Você não sabe apontar onde dói. Às vezes você nem sabe como se expressar com alguém de confiança, pelo medo de não entenderem, ou você mesmo acabar tratando mal alguém que só quer ajudar. Mesmo com todos ao seu redor, você continua se sentindo sozinho. O próximo vídeo tem o título de Um Erro Chamado Vida. A descrição dele é a seguinte: este é um mundo louco onde todas as formas de vida competem para sobreviver, infligindo e recebendo sofrimento infinitamente. Não há nada que possamos fazer para mudar isso. O vídeo começa com o criador perguntando o porquê das pessoas gostarem tanto da natureza. Ele diz que enxerga ela apenas como um aglomerado de mecanismos com o único propósito de dar e receber energia enquanto se reproduz. No fim, a consequência de tudo isso se resume em repassar o sofrimento entre os seres vivos pela eternidade, esse sendo o seu motivo de odiar Deus. Suas criações são sádicas. O criador do vídeo continuou o seu argumento usando alguns exemplos. Se os pássaros não comerem a borboleta, eles vão sofrer pela fome, mas se os pássaros comerem a borboleta, ela vai sofrer e morrer. O rato vai comer o que puder para não sofrer de fome, enquanto o ser humano vai fazer o que precisar para proteger sua comida de doenças. Todos os seres vivos desejam viver e se reproduzir, mesmo que isso machuque os outros. Até as plantas brigam por sobrevivência, com as mais fortes vivendo e as mais fracas desaparecendo. Algo está errado nesse padrão. Ele comenta como todos os organismos continuam vivendo de qualquer forma, como se fossem forçados pelo seu DNA a continuar sobrevivendo e reproduzindo, pois essa é a nossa única função. Será que os outros seres não possuem a inteligência de perceber esse ciclo vicioso? O que aconteceria se, por exemplo, os animais criados para abate criassem consciência? Será que eles iam se rebelar? Algo sobre a vida não parece ser certo. A nossa existência é um sofrimento. Vamos digerir tudo o que vimos até agora. Imagine-Don é um projeto artístico, inicialmente feito com o objetivo de confrontar e questionar o nosso conceito de crença e como ele afeta a nossa moralidade e perspectiva de vida. Mas a cada upload feito, fica claro que várias das indagações e ideias presentes no vídeo eram expressões do constante sofrimento do seu criador, a sua constante luta contra seus transtornos mentais, sua existência e como foi presenciado a possibilidade de ter uma doença terrível como o câncer, que já havia tirado a vida de um ente querido seu. Não tem como desenvolver uma perspectiva positiva da vida com isso tudo acontecendo. É difícil enxergar a figura de Deus como algo além de um ser sádico que propositalmente dá as costas para a sua criação, apenas para punir elas no fim com o sofrimento eterno. E todos nós acabamos por ser um reflexo desse próprio Deus, seres igualmente sádicos que tiveram todas as chances possíveis de
acabar com esse ciclo cruel de violência, porém resolvem continuar por escolha própria. Seríamos nós os culpados de tudo isso? Será que precisamos de uma representação divina para nos punir pelo nosso sadismo enraizado? São tantas perguntas e todas elas têm a mesma resposta agoniante. Tente se colocar no lugar de Imagínedon. Imagine perder toda a esperança no mundo à sua volta, perder a noção de propósito, resumir toda a sua existência a uma simples luta para permanecer vivo. Porém, esse permanecer vivo se resume apenas como constante dor e sofrimento. É como se o inferno realmente fosse real. Porém, ele não está abaixo de nós, estamos vivendo dentro dele. Nossa vida é muito frágil, não importa o quão feliz você esteja, a qualquer minuto ela pode simplesmente terminar. Não existe conforto algum que faça a morte ser menos trágica, pois por um lado cético, morremos apenas por um evento aleatório, como qualquer outro, invalidando todo o nosso esforço. E se você acredita em algo, quer dizer que algum ser arrancou a sua vida por escolha própria, quer dizer que nem o livre-arbítrio de escolher quando descansar você de fato tem. Para Imagínedon, a vida inteira é um inferno. Sobrevivemos por impulso para termos apenas o sofrimento em troca, esse que continua durante toda a eternidade. Eu poderia acabar esse vídeo aqui. Imagínedon provou seu ponto com sucesso, porém, eu estaria errado. Ele estaria errado, pois mesmo na parte mais escura do túnel, se continuarmos em frente, uma hora iremos encontrar a luz no fim dele. Diante do seu momento mais sombrio e angustiante, a luz no fundo surge mais uma vez. Imagínedon então posta um vídeo com o título de atualização, ou como era originalmente chamado, uma nova chance na vida. Eu não consigo fazer justiça com esse vídeo dando um resumo pra ele. Eu quero que vocês ouçam cada palavra expressada pelo criador, então irei narrar os textos. Essas últimas semanas foram uma experiência e tanto. Eu queria acreditar que o doutor estava errado, então optei por não fazer a biópsia e fui atrás de ser checado por um doutor melhor, que fosse especializado em câncer de garganta. Eu vivo em um pobre e corrupto país de terceiro mundo. Eu não confio nos doutores daqui, então paguei uma passagem e fui para um país melhor, em busca de tratamento. Mas quando outro doutor disse que havia chance de ser câncer e também pediu uma biópsia, eu havia perdido a esperança. Então, finalmente fiz a biópsia. Aguardei pelos resultados, dizendo se eu iria viver ou morrer. Senti que meus dias estavam contados. Mas nesses momentos, eu nunca havia me sentido tão vivo. É estranho. O resultado veio. E acabou que as células não eram malignas. Eu não tenho câncer. Para ser honesto, no fundo eu estava esperando que o câncer fosse o empurrão que eu precisava para tirar minha própria vida. Porém, eu fui dado outra chance nela. Para mim, a vida havia sido uma experiência terrível. Abuso na infância, bullying na escola tentando cortar meu pescoço, vivendo em um país corrupto e poluído, cheio de assaltantes e linchamentos. Por que não acrescentar depressão e esquizofrenia como um bônus? Mas após a minha viagem para um país mais desenvolvido e civilizado, talvez a vida não seja tão ruim assim. Melhor sistema de saúde, melhor ambiente, comunidades incríveis. Comparado com onde eu vivo, aqui é o paraíso. Eu sinto que a minha vida ainda não está completa. Eu quero experienciar a vida aqui fora. Obviamente eu vou precisar de muito dinheiro para fazer isso, mas eu vou dar um jeito. Eu sei que sou mentalmente e fisicamente instável, mas eu preciso pelo menos tentar. Por enquanto eu vou começar um pequeno projeto pessoal. Para todos que me apoiaram nos comentários, no Twitter, etc. Muito obrigado pelo suporte. Me ajudou de verdade. A descrição do vídeo diz: minha mais sincera gratidão a todos que me apoiaram. Eu estou bem agora. Palavras não conseguem descrever a minha felicidade lendo os textos desse vídeo. Eu posso não conhecer a pessoa, mas ver ela sair de um lugar tão sombrio e ganhar esperança na vida mais uma vez é uma felicidade tão grande. Depois desse vídeo não estávamos mais falando sobre Imagínedon, mas sim de Flame Pillow, o seu mais novo projeto pessoal. Ele se tornou um excelente animador,
postando várias animações, comentando sobre a vida, mas em um tom muito mais positivo e esperançoso. É tão incrível ver como ele é um ótimo animador e editor. Você enxerga o trabalho duro dele, o seu esforço em fazer algo tocante e inspirador. Eu também gosto como o nome Imaginedon continua presente, como uma forma de não esquecer o passado, porém ele está atrás do Flame Pillow, pois esse é o atual. Imaginedon não o representa mais, mas mesmo assim ele ainda serve de inspiração para o presente. E isso é bom. Esquecer os nossos tempos sombrios não vai fazer as coisas melhorarem. O nosso passado sempre vai estar ali. Então, por que não usar ele de inspiração como um combustível para dar o nosso melhor? Eu recomendo muito que vocês vejam os vídeos de animação do Flame Pillow e sigam ele no Twitter. O cara é um puta animador foda e os vídeos novos dele são muito bons de assistir. São bem divertidos enquanto continuam abordando temas parecidos com o que era visto no Imaginedon. Então, se você tinha receio de ver os vídeos antigos por conta do visual mais perturbador, dá uma chance agora. Eu acho que você vai gostar bastante da forma que ele aborda esses assuntos hoje em dia. Eu fico triste como todos os canais que falaram dele nunca revisitaram pra ver como ele mudou, como ele venceu essa batalha tão difícil e desgastante. No fim, muitos vão enxergar o canal como um projeto qualquer pra dar medo, ao invés da incrível jornada de alguém que finalmente encontrou a luz no final desse túnel tão escuro. Eu tava pensando aqui como as pessoas têm medo de serem enfrentadas, questionadas, serem colocadas para refletir. Imaginedon era um debate genuíno sobre diferentes questões na qual as pessoas têm medo de abordar. Elas acham que ignorar aquele assunto é melhor, quando isso no fim só cria ainda mais medo e repulsa daquele tópico. Você se sentiu enojado do que foi mostrado naqueles vídeos? Que bom! Isso significa que você tem empatia pelo próximo, que você se importa o suficiente em se sentir mal pelo que milhares de pessoas passam. Eu também me senti mal vendo os vídeos, mas eu aplaudo o Imaginedon por me fazer sentir isso. A arte não é apenas sobre imagens bonitas, felicidade e glória, ela também é o grotesco, o assustador, o real. Na verdade, ela é tudo, e não vai ser nós que colocaremos um limite nela. Se você tem medo de encarar sentimentos reais como sofrimento, então lute para superar ele. O canal não foi feito para machucar ninguém, porém, como eu disse no início do vídeo, as pessoas não conseguem compreender a dor do próximo. Elas criam essa barreira em volta de si, mas isso não significa que não podemos mudar isso. Só de você ter clicado nesse vídeo já mostra que você pode lidar com essa barreira. Você tentou compreender o que estava sendo passado nos vídeos. Isso só mostra como nós temos o poder de mudar as coisas. Infelizmente não vamos mudar o mundo todo, mas você pode mudar o mundo de alguém perto de você, ter impacto na vida daqueles que se importam contigo. Você já tá fazendo uma mudança muito maior do que se pode imaginar. Por muito tempo eu me senti da mesma forma que Imaginedon mostrou em seus vídeos, um vazio interminável, mas ele mostrou que sempre vai ter algo que vai te fazer ter esperança de novo. Seja uma pessoa ou um sonho, sempre vai ter algo que vale a pena seguir em frente. Eu queria poder dizer que não existem dias horríveis e que não há sofrimento no mundo, porque tem, e nós presenciamos isso todo dia. Assim como todo dia que você abre os olhos é outra chance de viver dada a você. Abra a janela, sinta o vento bater no seu rosto, sinta suas mãos. Você não precisa estar feliz, mas sinta que está vivo, e com você estando vivo, sempre vai existir a oportunidade de mudar. Então abra os olhos, pois todo dia é uma chance nova na vida.